Doutora Marcela Tasca, eu gostaria que aproveitássemos esse segundo bloco para que nós fizéssemos um pequeno resumo do que a senhora explanou no primeiro bloco, porque foi de uma importância muitíssimo grande para as nossas telespectadoras. E em seguida a senhora nos dissesse quando suspeitar da endometriose e, logo após, o tratamento que a medicina dispõe para a endometriose. A gente está falando sobre a endometriose, né, que são as células do endométrio, que é a camada do útero que menstrua fora do útero, que nós dissemos que não tem causa definida, existem suposições do que levaria. É uma doença crônica, então ela nunca vai ter cura. A paciente vai ter que conviver com ela, como ela convive com diabetes, convive com a hipertensão, só que são pacientes mais novas, né? E a gente diz do diagnóstico, que ele é suspeitado que a paciente tem uma dor cíclica, uma dor pélvica que piora no período menstrual, que é incapacitante, e quando ela apresenta causas de infertilidade, não está conseguindo engravidar, está tentando há um tempão, sem método nenhum, e não consegue engravidar. Ainda temos a paciente que tem a dispareunia, que é a dor na hora do coito, que a gente vai ter, e as outras causas são muito específicas, que é quando ela tem sangramento intestinal, ou faz um sangramento com a urinar, que a gente chama de disquesia, tem hematúria. A gente sempre tem que pensar em endometriose se ela estiver na idade fértil, né? Aí a gente vai para o tratamento. O tratamento ele tem que ser medicamento que tem pouco efeito colateral, porque é uma doença crônica, então ela vai usar a longo prazo. Então ela vai usar quase que a vida reprodutiva toda. Então quanto menos efeito colateral, melhor. O principal objetivo nosso é deixar ela sem menstruar. Se a dor piora no período menstrual, eu deixo ela sem menstruar para ela não ter dor. Eu tenho que dar para a paciente qualidade de vida. Então, eu tenho que dar uma qualidade de vida e deixar ela sem dor. É o objetivo do meu tratamento, porque eu não vou conseguir a cura dela. Então, eu vou deixar ela sem dor e com uma boa qualidade de vida. Então, a gente vai partir para os hormônios, que nós temos eles combinados com estrogênio e progesterona, ou só com progesterona, que vem na forma de DIU, que tem um DIU hormonal, que a gente pode colocar e deixa ela 5 anos sem menstruar, faz uma atrofia no endométrio e nas células que existem ali fora da cavidade, com ação local, ou ela vai tomar o comprimido de progesterona, que vai fazer o mesmo efeito. Eu deixo, quando eu faço anticoncepcional, eu deixo aquelas células endometriais paradas, elas não vão aumentando, porque elas não estão tendo o estímulo do estrogênio para crescer. Então eu preciso deixar as células adormecidas, como a gente diria, para que ela não aumente o foco, não aumente a dor e não piore a doença. Foi lançado uma nova progesterona, que é o Dienogest, que ele tem uma especificidade maior sobre o foco de endometriose. É uma dose de progesterona um pouco maior do que a normal do anticoncepcional. E ela foi lançada como tratamento para endometriose. Ela foi lançada como ela vai regredir todos os focos de endometriose. Então, assim, é um lançamento que tem uns 2 anos que foi lançado, é uma droga que eles acham que é do futuro. O único problema é que ela é muito cara, não tem concorrente no mercado, a gente só tem um laboratório que faz. Então, a gente fica, quando a gente está no SUS, por exemplo, a gente fica meio sem poder oferecer aquilo para o paciente, porque ainda não é oferecido na rede pública. Que ele é a nossa principal progesterona para endometriose. Mas a gente pode usar qualquer anticoncepcional. E o outro tratamento vai ser o cirúrgico. Aí a gente fica entre o tratamento medicamentoso e o cirúrgico. A gente vai fazer o tratamento cirúrgico quando não está resolvendo o medicamentoso. Ou quando ela tem alguma lesão, por exemplo, o endometrioma, que é a endometriose no ovário. Ela fica encapsulada, como um cisto, e vai sangrando todo mês, então ele vai crescendo. Eu preciso removê-lo. Então, o endometrioma, maiores que 5, 6 centímetros, vão ser sempre cirúrgicos. Então, ela sempre vai para a cirurgia. Existe um dilema da lesão que acontece no intestino, se ela é cirúrgica ou não. Uns trabalhos mostram que não tem melhora, outros mostram que melhora muito a dor da paciente. Você retirar a lesão do intestino que está cometida com endometriose, que são cirurgias mais profundas, com mais risco, porque a paciente tem muita aderência de endometriose. Então a gente fica naquela dúvida se você tira ou não, porque ainda a nossa literatura não te dá certeza que se você tirar ela vai melhorar, porque outros focos virão, né? Aí a gente faz o tratamento cirúrgico do endometrioma, durante o tratamento cirúrgico a gente vê os focos, cauteriza os focos e remove os focos com melhora da dor, tá? A gente tem que lembrar que toda cirurgia no ovário vai diminuir o folículo, a quantidade de folículo, então diminui a reserva ovariana, então vai diminuir a chance dela engravidar. Da infertilidade. A gente não pode retirar o ovário porque são pacientes jovens. Então, pela laparoscopia, que ela é mais
mais minuciosa, eu consigo chegar no ovário pela câmara que me aumenta e conseguir remover só o endometrioma. Mas de qualquer jeito eu vou acabar lesando um ou outro folículo do ovário. Vai sempre diminuir a reserva ovariana da paciente. Então a gente tem esse medo. Então a gente fica com a reprodução assistida assim, opero ou não opero? A gente geralmente faz quando o médico da reprodução assistida pede. Eu prefiro que tire o endometrioma porque está grande. Ou vou tentar fazer uma reprodução assistida e depois eu tiro o endometrioma. A gente acaba trabalhando junto com a reprodução assistida para ver o que ele quer que a gente faça para deixar o paciente próximo para engravidar, no tratamento cirúrgico. E a parte intestinal eu não faço, é o coloprocto que faz, né? Ele vai saber explicar mais, mas a gente sempre tem essa dúvida, se faz ou não a remoção do intestino comprometido. Porque depois dessa remoção podem vir outras lesões intestinais e você vai ficar tirando, daqui a pouco o paciente está com colostomia, está com a péssima qualidade de vida. Então a gente sempre inicia pelo tratamento medicamentoso. A gente só vai fazer o cirúrgico se tiver alguma outra alteração. E até porque um percentual enorme dessas pacientes procuram o profissional em função da infertilidade. Então se faz o tratamento até por parcelas, né? Até que se consiga engravidar. Eu tenho que deixar ela grávida. E depois que se consiga engravidar, se pode ter mais alternativas à mão para uma decisão. A gente, na verdade, final. quando ela procura para infertilidade é porque ela já tentou tudo, já foi no médico de reprodução. Claro. Então eu preciso prepará-la para engravidar, né? A gente vai preparar ela toda prontinha para engravidar. Depois que ela engravidou, a gente vai receber a paciente de volta depois, já com filho, para a gente poder estabilizar a doença de novo. Mas eu tenho que deixar ela pronta para o objetivo de engravidar. Então a gente tem que ter muito cuidado com o ovário, não posso tirar ele em hipótese nenhuma. A gente tem sempre que tirar só o endometrioma, que vai me dando mais trabalho na cirurgia. Até porque a relação da mulher com o seu próprio corpo, depois de ter gerado filhos, é diferente da relação dela com o seu próprio corpo antes de ter tido filhos, né? E a gestação é um tratamento para endometriose, que a paciente fica sem estrogênio. Praticamente ela fica bloqueada, só tem um pouquinho de progesterona, ela fica bloqueada, os focos de endometriose ficam todos quiescentes, que eles ficam todos adormecidos. Você substitui o remédio pela gravidez. Se pudesse, deixava ela engravidar direto. Deixava ela engravidar. Tem um monte, mas ela também tem muita dificuldade em engravidar. Em pouco tempo o Brasil estaria como a China, né? Quase igual. Mas como elas têm dificuldade de engravidar, a gente... Claro. Elas vão engravidar pouco, né? Mas é uma prioridade para a mulher, não é, Marcela? É uma prioridade. Quase ela vai por causa da dor, ela vai por causa da cólica que se acentua com a menstruação, mas o engravidar, num percentual enorme das mulheres, já é um objetivo em si da sua vida, né? A mais desesperada é a que chega querendo engravidar. É a paciente mais aflita, Marcela? Mais do que a dor. É a que não consegue engravidar, porque o ano vai passando, as mulheres, ela vai tentando engravidar e não consegue, então ela é a mais desesperada. O fantasma da idade vai chegando. E ela descobre que tem endometriose, que não consegue engravidar. Se ela descobre só tem a dor, eu vou melhorar a dor dela. Claro. O problema é a infertilidade. Claro. Conversamos aqui com a doutora Marcela Tasca, que está fazendo uma excelente explanação sobre endometriose, uma patologia que afeta 10% de nossas mulheres e que apresenta sintomas muitas vezes inespecíficos e que fazem com que haja uma certa demora em que as mulheres procurem o seu ginecólogo. Voltaremos no próximo bloco, Via Saúde, o programa de saúde da Terceira Via.